Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de História e hoje o assunto é o Brasil entre duas ditaduras, um período entre 1945 e 1964. Essa é a parte 1, bora começar! Bom, o nosso tema ele começa na página 126 e esse tema ele vai trabalhar um período entre ditaduras, a ditadura de Vargas, que terminou em 45, a gente finalizou ela na aula passada, e um período que fica entre essa ditadura e a ditadura militar brasileira, que começou em 1964, que a gente vai trabalhar mais para frente. O que você tem que saber desse tema, na verdade a base dele, é que o mundo vai passar por um momento chamado de Guerra Fria, que a gente vai ter uma aula lá na frente também explicando sobre esse momento. Então esse tema ele vai falar desses governos entre a ditadura de Vargas, de 45, até a ditadura militar, de 64. Passaram alguns governos durante esse período. A gente vai trabalhar na aula de hoje, nessa parte 1, dois governos. O primeiro deles, Eurico Gaspar Dutra, que é o primeiro presidente que entra imediatamente após a saída do Getúlio, e o Getúlio de novo, né? O segundo governo do Getúlio Vargas, que vai terminar em 1954. Ele vai ganhar as eleições em 50, vai entrar em 51, e em 54 vão forçar ele a sair do poder e ele vai acabar se matando. Então a gente vai ver isso na aula de hoje. Na outra aula a gente vai falar sobre Juscelino Kubitschek, a gente vai falar sobre a construção de Brasília, Jânio Quadros e governo de João Goulart, para daí falar do golpe de 64. Mas para isso, hoje a gente vai aprender apenas a página 126 e 127, onde fala do governo do Eurico Gaspar Dutra e do segundo governo Vargas. Na página 126, no parágrafo 1, diz assim: o retorno à democracia. Após a deposição de Vargas, em 45, o cargo de presidente da República foi provisoriamente ocupado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares, que é esse que está aí na foto que você está vendo nesse slide. O fim da ditadura propiciou a criação de novos partidos políticos. Vamos lembrar que o Vargas tinha proibido vários partidos aí durante o seu governo de Estado Novo, e agora, após a saída dele, surgem dois partidos, o PSD e a UDN. O PSD, Partido Social Democrático, ele era identificado com as velhas elites agrárias estaduais, aquela galera da oligarquia, dos grandes fazendeiros que mandavam e desmandavam na política aí da República Velha. Já a UDN era anti-getulista, era contra esse governo que o Getúlio fez, de um modo geral, e combatia a intervenção do Estado na economia, coisa que o Getúlio fez ao contrário, né? O Getúlio ele interferiu bastante na economia. A UDN, então, era contra essa intervenção no Estado e também era contra a intervenção do Estado não só na economia, mas nas relações entre patrões e empregados. E o texto finaliza falando que, bem como defendia a abertura da economia ao capital estrangeiro. Então, ao contrário de nacionalização, né? Eles queriam a internacionalização, a abertura ao capital estrangeiro. Isso tudo que eu falei só para trazer um contexto, né? Dois partidos surgem e vão concorrer aí às eleições de 45. No parágrafo 2, ele vai falar dessa eleição. Diz assim: no final de 45, os brasileiros voltaram a escolher o presidente do país, né? A democracia voltou. Nas eleições, disputaram o general Eurico Gaspar Dutra, candidato da coligação PSD e PTB, PSD, né? O partido das velhas elites agrárias, e do outro lado, o brigadeiro Eduardo Gomes, da UDN, antigetulista, anti-intervenção do Estado na economia. E o texto continua, tinha um outro candidato, Iedo Fiuza, do PCB, Partido Comunista, que foi legalizado no final do governo do Getúlio. Vamos lembrar que Getúlio, como participou da Segunda Guerra Mundial, o Brasil, né? E a gente lutou ao lado dos aliados, teve uma leve aproximação aí da União Soviética, o Partido Comunista acabou sendo legalizado, então eles participaram das eleições aí de 45. E o texto continua: com o apoio de última hora de Getúlio Vargas, Eurico Gaspar Dutra, aquele que estava pelo PSD, foi eleito com 55% dos votos. Essas eleições também definiram os parlamentares encarregados de elaborar uma nova Constituição, porque acaba o Estado Novo e o Brasil precisa de uma nova Constituição. No parágrafo 3 diz assim que tomou posse, em 31 de janeiro de 46, Eurico Gaspar Dutra alinhou-se praticamente de forma incondicional aos Estados Unidos. Por quê? Porque o texto fala ali, no contexto da Guerra Fria, o Brasil rompeu relações diplomáticas com a União Soviética, fechou o PCB, aquele que participou na eleição um ano atrás,
no ano anterior e cassou os mandatos dos seus parlamentares. Então você tem que ter em mente que a base desse momento no mundo é a Guerra Fria, conflito político e ideológico entre capitalismo dos Estados Unidos e socialismo da União Soviética. E aí o Brasil, com Eurico Gaspar Dutra, na verdade o Brasil já estava se aproximando dos Estados Unidos, né, desde que entrou na Segunda Guerra Mundial, e aqui ele se aproxima ainda mais. O Eurico Gaspar Dutra ele ficou conhecido, o governo dele, por se alinhar muito aos Estados Unidos e cortar a relação com a União Soviética. Então o Brasil, nesse caso, deixou um recado claro para o mundo: estamos do lado dos Estados Unidos. E aí, nisso, fecha o PCB, aquilo que estava fora da lei, depois o Getúlio traz para a lei de novo, agora eles estão na ilegalidade novamente, e ele vai tirar todos os mandatos de quem fazia parte do PCB, cassou os mandatos. Ou seja, se você fosse um deputado lá do PSB e foi eleito, você já não era mais parte da política, porque o Eurico Gaspar Dutra acabou cassando todos esses mandatos. Cassando com 2 S no sentido de tirar o mandato, ok? Não caçar com C cedilha. No parágrafo 13 vai falar dessa Constituição que escreveram em 46. Diz assim: em setembro, a Assembleia Constituinte promulgou a nova Constituição do país, que marcou o retorno da democracia à sociedade brasileira. A nova Carta reconheceu vários direitos e liberdades individuais, como a livre manifestação de pensamento, a liberdade religiosa e de associação e a ampla garantia de defesa do acusado. Também conservou o voto secreto, aquilo que tinha colocado na Constituição lá de 34, e obrigatório para maiores de 18 anos, e manteve os analfabetos excluídos das eleições. O direito de greve foi reconhecido aos trabalhadores, mas de forma estritamente restritiva. A legislação trabalhista classificou a maioria das ocupações como atividades essenciais, proibindo na prática qualquer paralisação. Ou seja, em nenhum momento eles falam: olha, é proibido, foram proibidas as greves. Não, não tinha isso. Mas boa parte das profissões foi colocada como atividade essencial. Se é atividade essencial, você não pode parar. Então, aqui nesse último parágrafo da 126, ele traz aí vários aspectos da Constituição de 46. Voto secreto, acima de 18, analfabetos excluídos das eleições, atividade de greve sendo bem restritiva, mas garantindo aí vários direitos e liberdades individuais. O Eurico governa de 46 até 50, em 50 acontecem novas eleições. Quem ganha? Getúlio Vargas. Então ele retorna aí como presidente do país, democraticamente, fica até 1954, onde então ele vai se matar, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Bom, na página 127, parágrafo 1 e 2, diz assim: bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Assim começava uma marchinha que saudava o retorno do Getúlio Vargas à presidência da República em 50, dessa vez eleito pelo voto direto. Nas eleições de 50, Vargas derrotou o candidato apoiado por Dutra. Então, olha só, o Vargas que apoiou o Dutra agora não apoia mais, né? Ele aparece como candidato e ele acaba ganhando de um outro candidato, né? O outro candidato que era apoiado pelo Dutra. Então, veja bem, eu apoio você, você ganha as eleições. E agora eu concorro às eleições e não apoio mais você, ou não apoio o candidato que você colocou aí nas urnas. Nesse caso, Getúlio Vargas não apoiou então o candidato de Dutra. E aí, o texto fala que, retornando à presidência e mostrando que o seu prestígio político ainda era muito forte. Vamos lembrar, né? A propaganda bateu muito forte no governo do Vargas. O pai dos pobres, o pai é o governante dos trabalhadores. Então, tudo isso mostrava que ele ainda tinha um prestígio, um apelo popular bastante significativo. No parágrafo 2 ele diz assim: o cenário político do segundo Vargas, porém, foi marcado pela instabilidade e por uma intensa polarização política. Ou seja, ele não conseguiu fazer aquilo que ele fez lá no Estado Novo. Vai ter muita instabilidade no seu governo. E aí ele monta um ringue, né? E ele diz assim que a polarização política, de um lado, estava o nacional-estatismo, representado por Vargas, que defendia, por exemplo, o fortalecimento do capitalismo nacional, com intervenção do Estado na economia, na relação entre patrões e trabalhadores. E o texto continua: a criação de empresas estatais, a gente vai ver mais para frente, né, sobre a industrialização brasileira, que o governo Vargas faz as bases aí do que vai ser a Petrobras, uma empresa estatal. E aqui continua falando que essas empresas estatais foram criadas aí em setores estratégicos, ampliou algumas leis sociais
e de políticas públicas intervencionistas. Então, de um lado estava o Vargas com o nacional estatismo. De outro lado, o liberal conservadorismo, que pregava a liberalização da economia e do mercado de trabalho, a abertura do mercado nacional e investimentos estrangeiros e o alinhamento incondicional do país aos Estados Unidos. Prof, peraí, desse outro lado então estava a UDN? Exatamente. A UDN, antigetulista, combatendo a intervenção do Estado na economia, é um momento de polarização. Então, de um lado está Getúlio, com o nacional-estatismo, e de outro está o liberal conservadorismo representado aí pela UDN. E você já pode imaginar que a instabilidade política vai se acirrar bastante nesse momento. No parágrafo 3, a gente vai começar a entender então por que Getúlio acabou se matando em 54. E tem uma relação com essa pessoa que você está vendo aí na foto, que é Carlos Lacerda. Você já vai ver quem foi ele. Diz assim, parágrafo 3, página 127. Com o auxílio da grande imprensa, a oposição a Vargas se empenhou em desqualificar seu governo e mobilizar a população contra o presidente. Então, lá no Estado Novo, que a propaganda foi pró-governo, agora a imprensa estava batendo muito contra o governo do Vargas. Aí continua o texto. Seus opositores criticavam não apenas a administração e a política econômica estatal, como também acusavam Vargas de ser corrupto e violento. Então a mídia vai jogar nisso, vai bater contra a ideia daquele ideal que foi criado, né, do pai dos pobres. E aí quem que lidera esse movimento de bater de frente, de fazer a imprensa colocar para o povo que o Getúlio era violento, corrupto? Quem vai liderar isso? O jornalista Carlos Lacerda, que tinha um pezinho bem grande na UDN. E aqui diz assim: o jornalista Carlos Lacerda, proprietário do jornal Tribuna de Imprensa, era o líder dessa oposição. Nas colunas do seu jornal, Lacerda fazia uma série de acusações políticas e pessoais contra Vargas. Então eu não critico só as atitudes políticas, eu começo a criticar a persona. E aí você já pode imaginar que tudo isso vai ter um peso psicológico bem relevante. A polarização estava tão intensa, o momento estava tão complicado, que esse cara que você está vendo na foto, Gregório Fortunato, ele era chefe de segurança de Vargas. E esse Gregório Fortunato promoveu uma tentativa frustrada de assassinar o Carlos Lacerda, aquele líder jornalista contra o presidente. E aí esse assassinato acabou não dando certo. Pelo contrário, mataram uma outra pessoa, um major. Então olha só o que diz o penúltimo parágrafo da página 127. A crise política se agravou quando, em 5 de agosto de 54, o chefe da segurança de Vargas, Gregório Fortunato, articulou uma tentativa frustrada de assassinato de Lacerda. O jornalista sobreviveu, mas o major da aeronáutica que estava com ele, Rubens Vaz, morreu. Após o episódio, oficiais superiores e subalternos das Forças Armadas foram pressionados nos jornais a derrubar o presidente. Então, novamente, o exército aparece para tirar o Getúlio do governo, assim como eles fizeram em 45. E aí o texto fala assim: entre renunciar, ou seja, desistir do cargo, igual em 45, ou sofrer um golpe militar, Vargas recorreu à saída trágica. Na noite de 24 de agosto de 54, no Palácio do Catete, né, onde o presidente ficava, ele pôs fim à sua vida com um tiro no peito. Deixou uma carta-testamento, quem quiser pesquisar essa carta, só coloca lá, dá um Google ali, coloca carta-testamento de Getúlio Vargas, e nessa carta ele teria acusado de não deixarem ele governar, forças ocultas atrapalhando o governo, e o texto continua aqui. Deixou uma carta-testamento acusando seus inimigos, aliados a grupos estrangeiros, de serem os responsáveis pelas dificuldades enfrentadas pelo povo brasileiro. E aí, né, uma das frases da carta é: saio da vida para entrar para a história. Então, acabou realmente entrando para a história. E o último parágrafo diz assim: a comoção pelo suicídio de Vargas espalhou-se por todo o país. Lembra que eu falei que o Getúlio tinha um apelo popular muito grande? Pois é, o governo, quando os militares são forçados a fazer o Getúlio renunciar e ele se mata, a população invade as ruas. A popularidade dele era muito alta. A população, como mostrou muito apoio ao Getúlio, ainda mais agora que ele acabou se matando, as Forças Armadas deram uma recuada, não tomaram o poder. Quem assumiu foi o seu vice, Café Filho. Diz assim o texto:
motins populares irromperam em várias cidades, ou seja, rebeldia, impedindo a tomada do poder pelos militares. Assim, o vice-presidente Café Filho assumiu a presidência, garantindo a realização das eleições em 55. Então, olha só, pressionar as Forças Armadas, pressionar o Exército para tomar o poder, Getúlio se mata, a população vai para as ruas, não deixa, até algumas embaixadas são atacadas pela população, não, acaba pressionando, então fazendo uma contrapressão, né, aos militares, desculpa, para tomar o poder. Os militares não tomam o poder, era isso que, por exemplo, vários da UDN queriam, mas isso acaba não acontecendo e o Café Filho acaba assumindo. E aí, na aula que vem, a gente vai ver o Juscelino Kubitschek, quem foi esse presidente, mas o que eu quero que você entenda da aula de hoje é o seguinte: tem muito estudioso que fala que a morte do Getúlio prorrogou a tomada do poder pelos militares, porque era para ter acontecido, não aconteceu, e vai acontecer em 64, onde então vai começar a ditadura militar. Então veja bem, esse meio tempo entre 45 e 64, a gente vê na história do Brasil que foi marcado por governos populistas, governos com apelo popular muito grande. Há exemplo do Getúlio Vargas, há exemplo do Juscelino Kubitschek, do Jânio Quadros e do Jango, que a gente vai falar em um outro momento, ok? Então, resumindo a nossa aula de hoje, eu quero que você saiba que pós 45, Eurico Gaspar Dutra entra na presidência, o Brasil fica alinhado incondicionalmente aos Estados Unidos, né? A Guerra Fria está acontecendo, é colocada uma Constituição em 46, em 50, Getúlio ganha as eleições, em 51 ele assume, só que esse segundo governo acabou sendo bastante complicado, a polarização política acabou acirrando bastante, e aí a galera pressiona o Getúlio a renunciar, né? A imprensa bate bastante na tecla depois da tentativa do assassinato do Carlos Lacerda, e aí Getúlio se matou em 54, a população vai para as ruas, Café Filho acaba assumindo, os militares não tomam o poder. Essa foi a aula de hoje. É isso por hoje. Eu espero que você tenha gostado e entendido. Muito obrigado pela atenção e diga tchau.